Olá, tudo bem com você? Hoje convidei dois grandes amigos para um bate-papo bem interessante aqui, um assunto recente, polêmico. Estão comigo aqui pastor Francis Giovanella, ele é um conterrâneo meu lá de Santa Catarina, e também o meu amigo aí Diego Rocha, que é meu conterrâneo do Brasil. E eu quero começar pedindo aí que o pastor Francis se apresente melhor, diga o que faz, onde está morando, de onde fala nesse momento, né? E que ministério você desenvolve aí onde você está? Obrigado, Michelson. Agradeço o convite de estar aqui. Um prazer e uma honra poder compartilhar com vocês aqui esse momento. E, bem, meu nome é Franco, como foi falado ali, sou ministro do Evangelho, hoje ministrando no Sistema Adventista de Saúde aqui nos Estados Unidos. Sou o capelão responsável pelas clínicas que estão espalhadas aqui pela divisão norte-americana. E nesse exato momento, eu moro na Flórida, mas nesse exato momento vocês podem ver que eu estou no meu carro aqui. Eu estava visitando as clínicas da cidade de Kansas, bem no meio do país aqui. Então, esse é meu escritório, meu carro. Estou aqui dentro do meu ambiente de trabalho, praticamente, né? Eu sempre estou circulando, visitando clínicas e dando um apoio emocional, espiritual para os funcionários e também pacientes do Sistema Adventista de Saúde. Pastor Francis, há quanto tempo já você mora aí nos Estados Unidos? Cheguei nos Estados Unidos em 2008, então já uma longa jornada aqui na América do Norte. Muito bom. Diego Rocha, meu amigo, meu conterrâneo brasileiro, né? Um é conterrâneo catarinense, o outro é conterrâneo brasileiro. O que você tem feito da vida? Você é biólogo de formação, né? Mora nos Estados Unidos há algum tempo já. Fala pra gente um pouquinho sobre você. Meu pedigree não é tão especial quanto do outro convidado aqui, né? Mas a minha formação é biologia. Eu moro aqui no Tennessee, né? Morava lá na Pensilvânia, nos mudamos para o Tennessee recentemente. Estou aqui nos Estados Unidos há quase 8 anos. Eu tenho um canal também no YouTube, né? Especificamente mais sobre desbravadores, né? O nome do canal. Eu percebi atrás de você a decoração, né? Que você é apaixonado pelos desbravadores. Tá aqui, né? Não foi combinado, não, mas enfim. O nome do canal é The Pathfinder. E a gente fala lá, tem uma página no Instagram também, a gente fala um pouco sobre desbravadores lá, né? Que é nossa paixão. Muito bom. Bem, por que eu convidei esses dois brasileiros que moram já há um bom tempo nos Estados Unidos? Além de serem meus amigos, a gente conversa quase todo dia, troca ideias. Mas ontem, especificamente, dia 8 de abril, ocorreu um fenômeno natural, um fenômeno astronômico, que foi observado de modo muito especial ali, no América do Norte, Estados Unidos, que foi um eclipse solar total. A sombra desse eclipse foi percorrendo, como é comum, né? Foi percorrendo ali vários locais, e curiosamente, essa sombra do eclipse, ela passou por 7 ou 8 cidades chamadas de Nínive. Aqui no Brasil isso acontece também, mas nos Estados Unidos é mais comum, né, de haver cidades com o mesmo nome em estados diferentes. Washington, por exemplo, tem mais de uma. E Nínive é a mesma coisa. Então, a sombra desse eclipse, a sombra da Lua projetada na Terra, passou por 7 ou 8 cidades com esse nome de Nínive. E foi o suficiente para muita gente aí no mundo, no meio evangélico, né, associar isso com algum tipo de sinal, fim do mundo ou coisa parecida. Eu gostaria que vocês, então, que estão aí, né, eu creio que vocês devem ter até acompanhado, né, esse fenômeno, que é sempre tão interessante, um eclipse total. Falem para a gente aí, não sei se o Diego começa ou o pastor Francis, sobre o fenômeno em si, como é que foi visto aí nos Estados Unidos, e que história foi essa de pessoas relacionando isso com profecia? Os mais velhos primeiro. Então, isso veio para mim. Bem, eu quero dizer que o fenômeno em si foi impressionante, né? Eu aproveitei que tinha que fazer essa viagem para realmente passar pela rota ali onde a sombra passaria, e é algo impressionante. Quem nunca viu, que possa ter a oportunidade ainda de ver, faça seus esforços, porque vale a pena. É um show, é mesmo um espetáculo, né? Poder ver isso. E passamos ali na parte sul do estado de Illinois, e foram 4 minutos de penumbra, assim, não é uma escuridão total, é uma penumbra, né?
e se podem ver algumas estrelas, é bem bonito mesmo. E mexe com a pessoa mesmo, né? Sobre essa questão da cidade chamada Nínive, né? Eu fui conferir realmente na internet se isso era verdade, e a internet, os sites de respeito realmente, né, que não são sensacionalistas, falavam que não, que o trajeto não passava por 7 cidades chamadas Nínive. As cidades existem, creio que são até 8 no total com esse nome, mas o trajeto da sombra da Lua passou apenas por 2 dessas cidades. Então já começa por aí a desmentir certos sensacionalismos ao redor desse eclipse total, né? Então já começa um ponto aí de discordância, né? O pessoal já antevia, talvez querendo ligar o número 7, que é um número aí bíblico, né? Só um detalhe que eu não resisto, né? Eclipse total solar. Diego, isso aí seria uma prova da Terra plana? Veja, não, né? Como entender esse fenômeno numa ideia de Terra plana, né? De que o disco solar é coberto pela Lua. Isso é calculável, né? A NASA e o pessoal que trabalha com astronomia consegue determinar precisamente todos os eclipses que já ocorreram e que ocorrerão, né? Isso é algo matemático, astronômico, esses movimentos são calculados. Então, o pessoal aí que ainda insiste nessa ideia de Terra plana, pesquisa um pouquinho sobre os eclipses, né? E vocês verão que é um fenômeno que só ocorre realmente porque há movimentos astronômicos que envolvem um Sol bem distante, uma Lua bem mais próxima e uma Terra que fica sendo, digamos, tendo, né, sobre si a sombra da Lua projetada. Então é algo bem legal mesmo, é um fenômeno bem interessante. Me lembro quando era criança, teve um eclipse total aqui também no Brasil, e a gente preparou lá aquelas lentes, né, escuras para poder olhar para o céu. É algo bem, bem bacana mesmo, e que bom que vocês conseguiram ver aí. Mas, Diego, como é que foi a sua experiência aí? E o que você tem para falar sobre essa, aspas, profecia ligada a esse fenômeno natural? Infelizmente eu não consegui ver, né, porque aqui onde estamos, eles falaram que você conseguiria enxergar 80% a 85%, dependendo do tempo, né, mas onde eu estava especificamente estava nublado, enfim, eu não vi nada, né, infelizmente não consegui participar, né, enxergar isso daí. Eu acho que você fez uma introdução muito boa, Michel, com relação a isso, né, o pessoal ouviu 7, né, 7 Nínives. E eu ouvi assisti alguns vídeos, eles usam alguns textos bíblicos, né, para poder falar os astros, né, o Sol, a Lua, as estrelas, né, tem lá em Gênesis fala, né, que são utilizados também para sinais, né. E aí eles vão pegando um verso ali, um verso aqui, né, e até me lembra de um amigo nosso aí que gosta de dizer, né, que é possível você contar uma mentira apenas contando verdades, né? E eu acho que é exatamente o que eles fizeram, né? O grande doutor Marcelo Niek, né? Um abraço aí, o grande Niek. Então, o pessoal pegou Gênesis ali, aí Jesus disse, o pessoal pediu um sinal lá, Jesus falou, não vou te dar nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas, né? Aí o pessoal começa a juntar essas peças aí, né? Vai passar o eclipse em 7 cidades, né? Se não me engano, são 7 nos Estados Unidos, tem uma no Canadá, né? E como o pastor Francis falou, na verdade, eu não cheguei, sinceramente, eu não cheguei a checar sobre onde passou, mas acho que também isso aí não é tão importante. Mas a narrativa foi essa, passou em 7 cidades. Tem uma cidade também no Texas chamada Jonas. Para ajudar. Passou, de acordo com a narrativa, passou em Jonas, passou em 7 Nínives. Enfim, aí ainda tem mais outros. Tem um pastor, um pregador que eu não sei quão famoso ele é, mas o vídeo dele ficou bem famoso dentro da comunidade evangélica, eu diria. E ele fez todo enfim, uma série de coincidências, né? A gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas enfim, basicamente é isso. Eles, né, pegaram alguns textos bíblicos, sinal de Jonas e, enfim. É uma pena, né? Porque que falta faz um estudo sério da Bíblia, um estudo sistemático, né? Me lembro quando houve lá o atentado terrorista nas
2 torres do World Trade Center, né, em Nova York, vários evangélicos dizendo, olha, agora Daniel 8 se cumpriu. Aí a gente pensava, mas como assim? O que tem a ver Daniel 8 com as torres gêmeas, né, do World Trade Center? Aí perguntei para alguns, me disseram, porque ali fala de um bode, um carneiro, o carneiro tinha 2 chifres e o bode quebrou os 2 chifres. O bode veio voando. Então, aquele bode é o avião que foi sequestrado, os 2 chifres são as 2 torres que foram quebradas. Está ali a profecia cumprida. Ora, se essas pessoas lessem os versos seguintes, o próprio Daniel interpreta aquilo, né? Ao dizer que é Medo-Pérsia, Grécia, o chifre notável ali, o bode que vem voando, né? Alexandre o Grande. Está no texto, é só ler. E é lamentável, né, que se criem essas lendas urbanas, essas fake news proféticas, digamos assim, né? E muita gente acaba indo nessas ondas, né? E, pastor Francis, qual é o efeito disso na mente das pessoas, né, depois que passa? Já houve várias ocasiões aí, dos anos 2000 para cá, 90 para cá, teve vários fins do mundo e eu estive em todos. Que isso causa? Qual é o problema desse tipo de... Vamos usar uma expressão aí que é meio comum no Brasil, que é profetada, né? São profecias falsas. Exatamente, né? Eu vejo, Michel, pelo menos 2 aspectos importantes para destacar nessa questão aí. Primeiro, nos próprios cristãos, né, que apoiam sua fé nesse tipo de profetadas, como você bem colocou ali. Se a esperança dele se baseia nesse tipo de afirmação, então a sua fé está em alicerce bem fraco, vamos dizer assim, né? E pode facilmente ser abalada, né? E a gente vê isso com frequência, realmente, pessoas que perdem a esperança, deixam de confiar na fé cristã baseado nesses pregadores, né? Em quem eles depositaram sua esperança, sua fé, sua confiança, vamos dizer assim. Então, por um lado, tem essa questão nos cristãos em si, e por outro, nos que não creem, né? Que nos olham e imaginam que coisa mais ridícula isso, né? E afasta cada vez mais as pessoas que não têm uma fé em Deus de poder aceitar a mensagem do Evangelho. Uhum. Então, eu vejo esses 2 aspectos principais, né? Que são perigosos nessas questões, assim. E o Diego mencionou também ali a questão do sinal de Jonas, né? Como não tem nada a ver essa associação que eles fazem, né? O sinal de Jonas é a própria morte e ressurreição de Jesus. Ele compara, né, os 3 dias ali inclusivos, né, na ótica judaica, em que Jonas esteve na barriga do peixe, nas profundezas, com os 3 dias inclusivos que Jesus também passou, né, na sepultura, na escuridão lá, e depois ressuscitado. Então, o sinal está no próprio texto, explicado pelo próprio Jesus. E as pessoas fazem associações mirabolantes, né, e criam toda uma história, uma narrativa, digamos assim, que passa e fica por isso mesmo. Aliás, fica por isso mesmo, né? Cadê essas pessoas? Por que hoje não estão nas redes sociais, nos seus canais, nos seus Twitters aí da vida, no Instagram, dizendo, olha, erramos, perdão, nós interpretamos errado o texto, né, e passou... Isso não acontece, né? Exato, né? Pastor Michelson, só para acrescentar um outro detalhe aí, alguns esse pessoal que soltou aí alguns vídeos, né? A ideia que eles transmitiram é assim, alguma coisa, algum apocalipse, né, alguma coisa grande está vindo, né? Mas tem um outro detalhe que foi comentado, que meio que ainda fica, tipo assim, o suspense ainda está no ar. Por quê? Porque, segundo eles, é o sinal de Jonas, né? E aí tem um detalhe de que o juízo virá em 40 dias. Porque Jonas, né, pregou lá em Nínive, né? Se vocês não se converterem, em 40 dias virá o juízo. Então, assim, esse 8 de abril, que foi ontem, teoricamente, né, segundo a narrativa aí, foi o sinal, né? Foi assim, Jonas, o sinal de Jonas pregando, né? Então, assim, se em 40 dias vocês não se converterem, não se humilharem perante Deus, aquela coisa toda, vai vir um juízo. E aí, com essa história, a gente pode tentar esperar algumas coisas. Tipo assim, nada vai acontecer e o que eles vão dizer? Ah, não, então o pessoal se converteu, por isso que não teve nada. Aí transforma a profecia que era tipo clássica numa profecia condicional, né? Condicional. Assim não aconteceu porque eu me lembro,
eu não quero misturar assuntos aqui, né, mas teve gente que vaticinou, né, profetizou minha morte porque eu tomei vacina, né, a vacina aí contra a Covid. Ok. Disseram que eu teria morrido ou morreria ano passado. Estou bem, obrigado, graças a Deus, né? E aí, uma dessas pessoas me disse assim, olha, se você vai morrer, mas se você não morrer é porque Deus teve misericórdia. Aí fica fácil você profetizar, né? Quer dizer, ou você torna a profecia condicional, ou você diz que se não aconteceu é porque Deus não quis, então vale tudo, né? É complicado isso, né? Sempre dá certo, não tem como errar, né? Michaço, então, algo importante também a respeito dessa questão é o uso da hermenêutica, né? O que é a hermenêutica? Ela é justamente o estudo do modo correto de interpretação, né? O estudo do modo correto de você ler um texto ou analisar um discurso, né? E é justamente que nós estamos vendo aí um pecado contra a hermenêutica nesse tipo de abordagem sensacionalista, né? Eles estão dando aos textos bíblicos significados, interpretações que não chegam a respeitar esses princípios básicos de hermenêutica bíblica. A gente vê coisas até que são fantasiosas, né? Acabam em certos pontos até beirando o ridículo, como a gente viu ali nessa questão que o Diego colocou também ali. Nós vemos que isso acaba fazendo desfavor para a obra, né? Porque as pessoas perdem a confiança realmente no Evangelho. E uma das coisas que eu ouvi, por exemplo, é que a sombra da lua passaria sobre uma rua chamada Salém, e sobre essa abordagem também surgiu toda uma teologia, toda uma interpretação profética. Mas o que uma rua chamada Salém, também de uma cidadezinha do interior lá que não tem nada a ver, assim, né? Então, essas interpretações a gente chama de interpretação alegórica da Bíblia, né? Da Bíblia. E realmente não traz nenhum princípio bem fundamentado, né, de hermenêutica, nada disso. Imagina quando aqui no Brasil tiver um eclipse que passa aí por Espírito Santo, São Paulo, tem um monte de cidades aqui que tem nome de santo, nome de nomes religiosos. Então, o pessoal vai criar um monte de histórias também, né, Diego? Pastor Michel, o pastor Francis mencionou aí Salém, né? Me lembrou aqui que tem uma outra questão também. Teve um eclipse há 7 anos aqui nos Estados Unidos. São 7 anos atrás, teve um outro eclipse que foi total também e passou por uma boa parte aqui dos Estados Unidos, né? E aí o pessoal fala que passou por 7 cidades chamadas Salém. Sempre tem a 7, então. Então, assim, tá, aí eu vou até falar uns outros detalhes aqui, se vocês me permitem. Esse pregador aí falou, né, há 7 anos atrás, há 7 anos, teve esse eclipse total, passou por 7 cidades chamadas Salém, que significa paz e tal, Jerusalém, Salém e tal. Aí, 7 anos depois, que foi ontem, 7 anos depois, né? 7, que foi ontem, passou por 7 Nínives e tal. Aí, eu até anotei aqui umas coisinhas que ele falou. O rapaz falando assim, desde 1776, apenas 8 eclipses totais passaram pelos Estados Unidos, né? De uma maneira assim, quase o país todo. Aí ele falou, este vai ser o 8º, que foi de ontem, né? Aí ele falou o seguinte, na verdade, não haverá outro eclipse total como este em 375 anos, de acordo com a revista Cosmos. Então, o próximo vai ser em 375 anos. Eu fui olhar no site da NASA, eles estão dizendo que vai ter um daqui a 44 ou 45 anos. Olha aí. Então, assim, essas coisas assim que você começa a enxergar assim, mas a questão toda é assim, que tem gente que o pessoal ficou assim, né, acreditando, tem muita gente que, inclusive esse pregador foi convidado por um outro youtuber, que é até famoso, assim, e não apenas, é mais até fora do meio religioso do que, ele é cristão, mas ele fala mais sobre política, né? Então, assim, esse youtuber convidou esse pregador e deu espaço para ele explicou essas coisas lá, falou o próximo vai ser em 375 anos, mas 45 anos vai ter mais um. Então, assim, é complicado. Tem uma questão interessante também que eu acho que colocou mais lenha na fogueira, vamos dizer assim, né? Muitos estados que se prepararam para receber turistas, né? Porque muita gente se deslocou até de outros países para ver esse fenômeno aqui nos Estados Unidos. Muitos desses estados alertaram essas cidadezinhas pequenas do interior de que se preparassem para isso, né? Tentassem estocar alimentos e água,
Porque, imagina, um fluxo tão grande de turistas assim acaba realmente causando um colapso, né? E esse tipo de notícia, então, alimentou também esses boatos, né, esse sensacionalismo, dizendo, olha, já estão pedindo para estocar alimento, então vai acontecer alguma coisa nesse dia. Fugiu totalmente, né, do foco do que era a notícia que estava sendo colocada ali. Então, esse tipo de abordagem também acho que alimentou essa questão. Me ajuda a lembrar, a recordar outros fins do mundo, outras profecias que passaram, né? Eu me converti com 18 para 19 anos, nos anos 90. E eu me lembro que havia uma profecia, entre aspas, né, no meio evangélico, que dizia assim: 1000 passará, 2000 não passará. Você deve lembrar disso aí, né? E todo mundo repetia isso, e alguns até diziam, tá na Bíblia, 1000 passará. E eu li a Bíblia de capa a capa e nunca encontrava. Não é da minha época, não, sou muito jovem. Sei, tá bom. Então você leu nos livros de história das falsas profecias, né? Eu vi você falando em outro vídeo outro dia. Hein? Anyway. Desculpa. Então, assim, olha, 1000 passará, 2000 passará. 2000 passou faz 24 anos, né? E ficou por isso mesmo. Eu acho interessante que muitos daqueles que falavam disso nos púlpitos dessas igrejas continuaram pregando, tá tudo certo, quando a Bíblia é muito clara em dizer assim, que isso é básico, né? Se aquela profecia dita por um profeta não se cumpriu, ele falou, né, dele mesmo, sei lá por parte de quem, mas não veio de Deus, né? Então é básico, porque Deus conhece o futuro. E se ele revelou isso a um profeta verdadeiro, isso vai acontecer. Isso acontece, né? Então, essa foi uma que me marcou, né? 2000 passou e pronto. Depois, se eu não me engano, falaram, não me recordo agora qual era o ano, mas é porque houve um alinhamento do Sol com a Lua na constelação de Virgem, e aí alguns disseram, tá vendo, agora é Apocalipse 12 se cumprindo, porque lá aparece a mulher vestida do Sol, com a Lua na cabeça, né, com a Lua nos pés, estrelas na cabeça. Não tem nada a ver, né? Quando que aquela profecia de Apocalipse 12 tem que ver com uma configuração astronômica, com um alinhamento astronômico, né? E passou também, ficou por isso mesmo. Depois veio 2012, lembram? Uma interpretação furada com base na Pedra Maia. Na verdade, a Pedra Maia, que era um calendário daquele povo, ela terminava em 2012 porque não tinha mais espaço na pedra. Então eles foram até onde deu, né? Bem longe do tempo deles. E o povo ali atual, né, especulador, até filmes, né, foram produzidos. Fim do Mundo, 2012. Passou, faz tempo já, né? E assim, fora os que eu não lembro agora, né? Mas vários, eu até brinquei há pouco, né? Eu estive em todos os fins do mundo, né? Tem a minha carteirinha ali de participante. Estamos aqui até agora. Tem um pessoal agora aí prevendo 2027, né? Com base em outras interpretações aí também, e se esquecem daquilo que é tão básico, né? Jesus deixou claro isso. Ninguém sabe o dia nem a hora. E lá em Atos, capítulo 1, é dito que os tempos relacionados com a volta de Jesus não nos pertencem, né? Isso pertence a Deus. Deus não quis que soubéssemos. Então, por que essa sanha, né? Essa vontade tão grande sempre de determinar datas e períodos, né? Quando Deus não quis que nós soubéssemos. O que vocês acham disso? O que eu concordo, acho ótimo. E o que não significa dizer que a gente não está atento, né? Vigilante às coisas, né? São dois extremos aí. Só que, né, a gente não está marcando data, né? Que é um erro que nós, né, como adventistas do sétimo dia, deveríamos saber muito bem que não é algo sábio, né? O acompanhar os tempos, né? Isso nos compete, assim, né? Vigiar e orar, e Jesus disse estar vigilante, é isso aí, né? A gente percebe pelas tendências mundiais, por tudo que está acontecendo, que sim, a volta de Jesus se aproxima. Mas a nossa expectativa tem que estar em torno de quem vem, não do que está acontecendo exatamente, né? A ansiedade é normal, nós queremos ver Jesus voltar, nós amamos a vinda de Cristo, né? O advento, por isso somos adventistas, né? Mas isso não nos permite trabalhar com datas, né? O próprio Ellen White disse que após 1844 não haveria mais nenhuma profecia ligada à data, né? Nenhuma prova relacionada com datas, com marcação de tempo, coisa parecida. Pastor Francis, algum comentário mais sobre esse tópico? Depois eu quero entrar em Nashville. Ok. Eu achei interessante porque
eles transformaram realmente esse eclipse, que na minha opinião é um fenômeno, né, astronômico, nada mais, eles transformaram isso num assunto, na onda do momento, vamos dizer assim, né? Eu vi jornais, canais de TV abordando esse tema, né? Principalmente aquelas revistas e jornais assim, mais sensacionalistas, né? Então eles colocavam nas manchetes assim, coisas que chamavam bastante atenção realmente, e eu creio que tudo isso é justamente para alavancar as vendas, né? A audiência dos programas, assim por diante. E assim aconteceu também na internet, né? Com esses profetas de plantão aí, os gurus da internet também, né? Aproveitando essas polêmicas para ganhar likes, visualização, né? Sem dúvida, tentar lucrar em cima dessa questão aí também. E algo que eu acho importante também, Michel, frisar, é que pesa nessa questão também a polarização política, sabe? Principalmente aqui agora nos Estados Unidos nós estamos vendo essa preparação para as eleições, né, que em breve serão aqui no final do ano. E assim como acontece no Brasil, aqui também existe essa polarização, né, da direita e esquerda, e eu fico realmente impressionado com a capacidade que as pessoas têm hoje em dia de conectar qualquer tema, qualquer evento, pensamento com questões partidárias, né? Se você pensa assim, então você é de esquerda, se você falou isso, então você é de direita, e assim eles vão classificando as pessoas, e às vezes são coisas que não têm relação com nada. Como o eclipse, por exemplo, né? Eles colocaram, eu vi pessoas colocando aqui que isso era o aviso de Deus de que a nação americana foi rejeitada justamente por adotar políticas de esquerda, o aborto e tudo mais. E você abordou isso muito bem quando você tratou da questão da política e a teologia do domínio, né? Eu gostei muito do seu vídeo sobre isso. E nós estamos vendo isso aqui também, eles usando essas questões religiosas para manipular a questão política. Então, segundo eles, o eclipse seria esse juízo de Deus, né, sobre a nação. Inclusive, como o Diego falou, o eclipse que ocorreu há 7 anos atrás, juntando com o desenho da sombra da lua do eclipse deste ano, forma um X sobre a nação, né? Outros os interpretaram como sendo uma cruz ou uma letra hebraica. Então, há uma sopa aí de interpretações e falsas profecias. Tem uma máxima filosófica que diz assim: se você não pode convencer, confunda-os. E eu acho que a tática do inimigo é justamente essa, sabe? A gente está tentando proclamar uma mensagem verdadeira, profética, e como ele não pode ir contra a verdade, ele tenta confundir as pessoas com vários profetas, várias profecias aí, de modo que muitas pessoas às vezes se fecham para uma mensagem que é importante para esses últimos dias. Pastor Francis, é interessante como a tática do diabo ela é bem previsível, né? E ela se repete muitas vezes. Lá em 1844, que de fato foi um desapontamento ligado também a uma previsão de data, mas o evento não deixou de ser importante, que na verdade tinha que ver lá, como sabemos, com o Santuário Celestial. O inimigo também tentou, ele fez, como a gente costuma dizer, o seu espetáculo paralelo, né? E ele, então, ali, ao mesmo tempo e na mesma geografia praticamente, ocorrem aquelas pancadas misteriosas na casa da família Fox. Tem ali uma comunidade, nós visitamos, inclusive, quando estivemos lá fazendo uma viagem cultural ali pelos lugares históricos da igreja. Tem uma comunidade chamada Oneida, que também era um povo perfeccionista, embora ali aceitasse a poligamia, olha que contradição. Havia um profeta, um tal de Noi, depois ele teve que fugir dali, porque era uma comunidade bastante problemática, né? Ali perto da fazenda de Raina Edson, onde a gente entende que a teologia adventista nasceu. Mais ou menos por ali também tem Palmyra, né, um Monte Cumorá, onde Joseph Smith ali dizem, né, que ele teria tido encontro lá com o anjo Moroni. Na mesma época você tem ali, não nos Estados Unidos necessariamente, mas você tem ali o Manifesto Comunista sendo publicado, o livro de Charles Darwin começando a ser escrito. Enfim, o diabo ele faz uma série de eventos paralelos tentando ofuscar aquilo que realmente é bíblico, aquilo que é verdadeiro. E hoje não é diferente, como disse o pastor Francis, enquanto estamos aí pregando a volta de Jesus, e de fato nesse momento nós estamos participando de uma campanha mundial de distribuição em massa, né, de milhões e milhões de exemplares de um livro que é um clássico e que abre muito a mente das pessoas, que é o Grande Conflito. E ao mesmo tempo a gente vê aí uma série de eventos paralelos tentando ofuscar a pregação do Evangelho Eterno, que é a nossa missão, né? E esse eclipse pretensamente profético, eu creio também que se insere nesse contexto, né? Como disse o pastor Francis, quando passa isso,
fica aquele senso de desilusão, de cansaço, mais uma, né? Aí quando você vai falar da volta de Jesus, bíblica, as pessoas pensam, de novo essa história de fim do mundo, volta de Jesus, e o diabo consegue o que ele quer, né, Diego? Sem dúvida, traz descrédito, né? Enfim, eu só uma coisa engraçada que eu lembrei que também o eclipse passou por uma cidade chamada Rapture, que seria arrebatamento secreto. Né? Imagina aí uma cidade, arrebatamento secreto no estado de Santa Catarina, entendeu? Arrebatamento SC, não, tô brincando. Mas enfim, passou né? É porque é SCTP, né? Tem pressa, quer ir pro céu logo. Enfim. Então, aí é outra ideia, né, que não corresponde também à Bíblia. O pastor Francis falou de hermenêutica, como é importante isso, né? Essa ideia do arrebatamento secreto e filmes e séries que foram lançados com base nisso, às vezes é um versículo só que embasa tudo aquilo e fora de contexto. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, aqui meu canal, é só você colocar no buscador aí, arrebatamento. Você vai encontrar material sobre isso também e pode tirar suas dúvidas, né? Amigos, eu vou colocar na tela aqui um texto que, por sinal, foi traduzido aí pelo meu amigo Diego, né? Ele traduziu para mim isso aí. Uma parte de um artigo maior. Eu vou até colocar aqui embaixo a referência, né? Tá aqui, ó. Você pode clicar aqui nesse hiperlink, White State, e você vai, então, ao artigo completo, em inglês, lá no site do Centro White, né? Digamos assim, da Associação Geral, White State. E aqui diz assim, declarações atribuídas erroneamente a Ellen White. Diego, você que traduziu esse material aqui, e que também tem relação aí com Nashville, né? Agora vamos sair um pouquinho desse contexto mais evangelicalista, né? Do mundo evangélico, para o que alguns poucos adventistas aí falaram também com respeito a esse assunto, né? O que isso tem a ver com Nashville e com essas declarações que você traduziu um pedaço aí para mim? Eu acho que essa página e esse texto é extremamente importante para a gente, né? Eu até quero terminar de ler tudo lá. Acho que não. É tudo a ver com algumas declarações que são atribuídas erroneamente a Ellen White, né? Tem até alguns textos apócrifos, né? Textos apócrifos de Ellen White, testemunhos secretos, aquela coisa toda. Eu acho que esse texto, esse artigo que foi produzido pelo White State é muito importante. Então, mas dentro desse artigo, nessa seção 2 aí, né? Eles fazem uma análise sobre algumas questões aí que Ellen White falou ou escreveu e que é interpretado de uma maneira equivocada, né? Então, assim, com relação a Nashville, foi dentro desse contexto aí de 8 de abril, de eclipse e tal, surgiram algumas pessoas, alguns adventistas, né? Lembraram dessa... Enfim, eu não sei muito bem como que foi a relação, mas enfim, nesse contexto de, né, fim do eclipse e tal, não sei o que, lembraram desse texto de Ellen White que disse que Ellen White teve um sonho, né, que ela viu bolas de fogo, isso está lá no manuscrito 188, se não me engano, né, mas está aí no link aí. Ela viu bolas de fogo caindo sobre Nashville e sobre um templo. E aí, baseado nisso, o pessoal já fizeram vídeos e tal, começaram a falar Nashville, a visão de Ellen White, vai cair bolas de fogo. Aí, como é que vai ter essas bolas de fogo? Vai ser um cometa? Vai ser, na verdade, uma bomba atômica? Vai ser o que é isso? Enfim, e dentro desse contexto aí do eclipse, o pessoal começou a falar disso também. E aí o texto, né, não sei se você vai ler, é bem esclarecedor com relação a isso. Ela menciona a mesma visão em outros momentos, e aí ela já não menciona Nashville, mas a ideia geral, a ideia é assim, que ela não está selecionando especificamente uma cidade, está falando que os juízos virão sobre a terra. Né? Em um momento ela colocou Nashville, em outro momento ela mencionou a mesma visão, mas não falou Nashville. Tem uma outra coisa aí, um terremoto de São Francisco, né, na Califórnia, que também foi fonte de pessoal, o que isso significa? Ela escreveu um artigo esclarecendo, não, eu não quis dizer que São Francisco, entendeu? Então, assim, esse artigo é bem revelador, e muita gente
não sabe, né? Eu mesmo eu não conhecia esse artigo. Aí me dei conta disso, depois comecei a estudar um pouco mais sobre esse negócio de Nashville aí. Falei, peraí, vamos ver o que é isso aí. Acho que a gente pode ler aqui rapidinho, é um trecho pequeno, né? Vale a pena. Repito, está no meu blog, outraleitura.com.br, quem quiser depois ter acesso ao texto, né? E é um material oficial, é do White State, lá a gente chama de os depositários, né, do patrimônio literário de Ellen White, então é algo oficial. E começa assim, né, que quase desde o início da obra de Ellen White tem havido declarações incorretamente atribuídas a ela, ou materiais deliberadamente ou inadvertidamente distorcidos. Um desses casos é descrito em Testemunhos para Ministros, página 57. Podemos reconhecer como genuínos apenas os materiais de Ellen White que possam ser atribuídos a fontes publicadas ou não publicadas, conhecidas como autênticas. Listados aqui estão os itens, no caso aqui o Diego traduziu um tópico, né, um item, né, referentes às perguntas que chegam com mais frequência ao White State, ou Centro White. Eles estão agrupados de acordo com 5 tipos mais comuns. E aqui está a categoria 2, que é a associação de ideias. Eu até grifei algumas frases aqui. Ó. Alvos específicos de desastres iminentes. Alinhada com a profecia da Bíblia, Ellen White acreditava que em breve chegaria o tempo em que Jesus retornaria e poria fim aos males deste mundo. Paulo também pensava assim, né, todos os autores bíblicos também tinham essa expectativa. Ela também acreditava que grandes cidades não escapariam da turbulência e dos conflitos que aumentariam à medida que nos aproximássemos do fim dos tempos. Ela alertou sobre desastres futuros, mas nunca previu uma data para tais eventos ou o envolvimento de qualquer grupo religioso específico. Ao contrário de relatos infundados, Ellen White não fez nenhuma previsão a respeito da destruição de um edifício de torres gêmeas na cidade de Nova York ou qualquer outro lugar do mundo. Eu me lembro que várias pessoas fizeram associações com esse texto dela quando houve lá o atentado das torres gêmeas, né? Como se os aviões fossem aquelas bolas de fogo. Ela descreveu cenas envolvendo a ruína de magníficos e altos edifícios. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 11. Mas em nenhum lugar ela especificou edifícios atualmente identificáveis. Alguns apontam para um sermão não publicado, proferido em 1905, no qual Ellen White descreveu um sonho que teve vários meses antes, ao ver uma bola de fogo vindo do céu, que se estabeleceu em Nashville. Isso está no manuscrito 188. Notavelmente, ela relatou o mesmo sonho outras 7 vezes entre 1904 e 1909, mas descreveu a bola de fogo como caindo sobre o mundo ou a terra. Ela não fez menção à cidade como alvo em seu relato do sonho no dia seguinte, nem em sermões ou escritos publicados posteriormente. Levando em conta todas as suas declarações relacionadas, não acreditamos que ela estivesse destacando Nashville acima de qualquer outra cidade, mas que ela entendeu que a cena representava a destruição generalizada que a Bíblia prediz que ocorrerá antes e no retorno de Cristo. E a necessidade de cada pessoa que esteja espiritualmente preparada para esse grande evento. A resposta de Ellen White ao boato de 1906, que ela havia previsto o terremoto de São Francisco, é instrutiva. A história tornou-se tão difundida que ela mesma, né, publicou um artigo intitulado Os Julgamentos de Deus sobre Nossas Cidades, na edição de 5 de julho de 1906 da Review and Herald, no qual, entre outras coisas, ela negou ter previsto o terremoto. Como havia feito um ano antes em relação à visão de Nashville, ela fez o mesmo tipo de aplicação geral a respeito de como os cristãos deveriam responder aos julgamentos vindouros. Tais calamidades devem servir como avisos espirituais e como motivadores para partilhar as boas novas do breve regresso de Cristo. Então é isso, né? Pastor Francis, Diego, quer comentar alguma coisa mais ainda sobre esse assunto aqui de Nashville e essas... Eu só queria falar uma coisa. Essa questão de Nashville na verdade, assim, é uma reflexão para mim mesmo até. Eu conversei com algumas pessoas aqui, amigos meus, que não são conspiracionistas, ou não tem essa veia mais assim. São pessoas, né, que estudam normal, mas que também pensavam que essa questão de Nashville era algo que ia acontecer, entendeu? São Francisco, mas que não tinham conhecimento
texto que a gente acabou de ler aqui, né? Então, assim, até pessoas que né, digamos, bem intencionadas, às vezes a gente pega um texto apenas isolado e não avalia o todo da obra, né? E aí a gente acaba, sei lá, não entendendo exatamente, né? Eu sei que alguém vai questionar assim, não, mas o White State também, não acredito no White State. Enfim, aí também fica difícil, né? Pastor Francis, algum comentário mais? Sim, o Diego estava colocando há pouco ali como foi feita essa relação, né, do eclipse com Nashville. A abordagem que eu fui questionado por um dos irmãos da igreja brasileira, até por sinal, foi que o eclipse de 2017 total, né, ele passou por Nashville. E então esse outro eclipse, ele não passou por Nashville, mas supostamente então formou esse X que seria um símbolo de uma negação de Deus sobre a nação, e que seria representada pelo cumprimento da tal profecia na cidade de Nashville, né? Por sinal, passei por lá, caminho daqui de Kansas. É uma cidade muito bonita. Ali existe um templo que foi feito, é uma réplica do templo de Atenas, né, do Partenon. E, inclusive, tive a oportunidade de visitar ali. E eles associam isso também como se fosse assim, um símbolo do paganismo da cidade, que seria, de certa forma, castigado, né? Então, existe todas essas questões envolvidas. Quem lê, que está familiarizado com os textos de Ellen White, especialmente o Grande Conflito, sabe que aquilo que ela chama de ruína e apostasia nacionais, isso vai acontecer por ocasião do decreto dominical, né? Quando a nação protestante repudiar os princípios sobre os quais ela foi fundada, né? E renegar a lei de Deus. Então, não é o momento, né? As coisas não consigo contemplar esse X, né? Só se estiver falando sobre o Twitter, né? É outra história. Acho que o X aí não tem nada a ver, né? Essa sombra lunar projetada sobre a Terra. Né? Algo mais, meus amigos, sobre esse assunto, bastante interessante, né? E que serve para outros problemas que eventualmente poderiam vir, né? Não, é só, obrigado, pastor Francis. Lembrou aí a questão da conexão com... É porque foi em 2017 o último eclipse que passou por lá. Eu vi também dizer o seguinte, porque assim, aqui no Tennessee é um estado, eu tô morando aqui agora, né? Tennessee é um estado considerado conservador, religioso. Tennessee, tem uns estados aqui do sul que eles são chamados de o cinturão bíblico, né? O Bible Belt. Tennessee, Kentucky, sei lá, Alabama, são estados cristãos, né? Enfim, conservadores. E aí tem esse templo pagão e no Tennessee é um negócio assim, né? Poxa, aqui não, né? Aí então Deus vai castigar mais lá porque não era para ser isso, né? Se bem que esse templo aí, não é que eu acho que eles não estão, enfim, é pagão, né? Mas eles não estão tendo adoração nem nada lá. É um local lá que sei lá, quiseram homenagear a Grécia. Uhum. Ok, obrigado aí pela participação de vocês, pelas considerações. Se não houver mais nenhum comentário... Eu gostaria de... Está arrumando a gravata, acho que ele quer falar alguma coisa. É um sinal, né? Esse é o verdadeiro sinal. Sim, eu queria compartilhar algo com vocês que eu senti no momento do eclipse total ali. Eu pensei no momento ali que tudo escureceu, né? Pensei naquele momento em que Cristo foi crucificado, né? Que o relato diz que também houve uma escuridão naquele momento ali, né? E o modo como as pessoas ao redor ali que estavam acompanhando também esse fenômeno, eles se comportaram, me fez pensar assim, como teria sido para aqueles que presenciaram Jesus ali e vendo que realmente tudo escureceu, né? Eu não creio que foi um eclipse que aconteceu naquela sexta-feira trágica, mas o sentimento talvez tenha sido muito semelhante, né? Então isso me levou a meditar naquele momento. E também, como o Diego bem falou, o Salmo 19 ali, que diz que os céus proclamam a glória de Deus, né, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Porque é um espetáculo mesmo, como foi falado aqui, não é à toa que milhares de pessoas eles se deslocam, né, não pouparam os esforços para ir até lá, presenciar esse eclipse. E quem não crê em Deus diz que é apenas uma coincidência, um golpe de sorte, mas eu sou um criacionista e eu creio que o fato de que o Sol está exatamente 400 vezes, né, mais longe da Terra e a Lua também 400 vezes
o Sol é 400 vezes maior que a Lua, né? Esse número exato assim faz com que esse fenômeno seja possível, né? A Lua cobrir exatamente o Sol e projetar sua sombra sobre nós. Eu acho que isso aí foi um desenho do Criador, não creio que é sorte nem golpe do destino, não. Eu acho que ele deu um show pra gente aqui, pra gente saber que ele calculou todas essas coisas, viu? A palavra é show mesmo, né? Deus, ele é detalhista, ele gosta de nos surpreender, né? Realmente, né? Se você pensar, a Lua, ela é bem pequena, né? É bem menor que a Terra. E o Sol é muito maior que ambos, né? E nesse momento, a Lua cobre perfeitamente o disco solar. Isso é incrível, né? É uma matemática muito fina, né? É um design muito inteligente. Então, que bom que vocês conseguiram ver aí, realmente deve ter sido um espetáculo maravilhoso. Outra coisa que me vem à mente é que não é preciso ficar fabricando sinais, nós temos sinais tão abundantes nesse momento sobre a breve volta de Jesus, né? O mundo está na beira de uma terceira guerra mundial, o espírito da guerra, como diz Ellen White, né? O espírito da guerra tomando conta do planeta. Nós temos aí a fome, pragas, doenças, acabamos de passar por uma pandemia, a primeira da história. Então não podemos esquecer os verdadeiros sinais no mundo social, no mundo geográfico, no mundo aí os sinais que tem que ver com crises, né, climáticas, que entendemos também ser o dedo de Satanás aí. Então, há sinais de sobra. Né, e o que diz Lucas 21? Quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, isso ao mesmo tempo, levantem a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. Então, vamos pregar os verdadeiros sinais, vamos falar do que vai acontecer de fato, que é a volta de Jesus, e que isso é um sinal de esperança, porque ele vem trazer uma nova realidade, né? Um reino eterno, um mundo em que não mais haverá morte, dor, sofrimento, injustiças. É isso que vem. E é essa mensagem que temos que dar, né? A plenos pulmões, usando todos os recursos possíveis e lícitos para isso. Não, só uma questão que eu acho que é interessante também, que é a importância na igreja a desenvolver um espírito bereano, né, como disse Paulo, de buscar as fontes, né, como foi falado ali, o eclipse passou pelas cidades de Nínive, é algo que pode impressionar, mas você vai conferir e a informação não está de acordo, né? Então Jesus, ele lista ali em Mateus 24 justamente a questão, quando ele fala dos eventos finais, ele começa a lista falando, cuidado, ninguém vos engane. Creio que nós estamos chegando justamente nesse ponto que a profecia já nos indicava, né, de que o erro misturado com a verdade é bem propício para o engano, e quanto mais a gente avança no período do fim, a gente precisa dessa comunhão com o Espírito Santo, discernir realmente o que é verdade e o que não é. Esse eclipse, ele pode não ter relação com o juízo final, como estão pregando, mas essa preparação para o juízo final é necessária, né? Amém. Eu acho que fica bem terminarmos com uma oração, né? Pedir que Deus nos ajude a ter um discernimento espiritual bem afiado e a ter motivação para continuar pregando o evangelho eterno, puro, bíblico, a esse mundo que tanto carece dele, né? Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nos deste de termos aqui esta conversa instrutiva, interessante, que seja útil para as pessoas que vão assistir, que terão assistido, mas, sobretudo, Senhor, coloque em nós a disposição, o entusiasmo para continuar pregando o evangelho bíblico, a verdade como está na Tua palavra, e anunciar que Jesus breve voltará. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, isso não nos compete saber, mas sabemos que está próximo esse grande evento. Ajuda-nos a estar preparados todos os dias e a preparar uma geração também para encontrar Jesus quando ele vier. Eu te peço uma bênção especial sobre a vida, o ministério e a família do pastor Francis, e também sobre a família, o trabalho, a missão do Diego, ele que é um líder de desbravadores, esse movimento que tem abençoado tantas famílias, tantas crianças, continua, Pai, usando poderosamente. Nós oramos e te agradecemos tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Você que nos acompanhou até aqui, então, um abraço, né? E que Deus continue abençoando sua vida, sua família. Não esqueça de se inscrever no canal, de acionar o sininho, fazer o seu comentário aqui também, isso é interessante, é importante. Deixa aqui a sua opinião sobre esse assunto também, nos comentários, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.